final. Foi a voz de Ruby que dizia emocionada depois de reencontrar seu amigo que tinha fugido. É que nem deu tempo de conversar com ele. Yang, que não estava muito longe, conseguiu ouvir o que Ruby disse e olhou para a grande iguana no topo da colina com curiosidade e com compreensão. Ela compreendia porque sua irmãzinha falava tanto sobre as estranhas habilidades desse sujeito. Yang, quando ouviu pela primeira vez da sua irmã que o garoto poderia se transformar em monstros de ficção, não acreditou muito e achou que no máximo era uma espécie de equipamentos que ele usava para adquirir as aparências de lobo, múmia e Frankenstein. Mas agora, olhando para a grande iguana que rapidamente foi coberta por uma luz verde cegante, desse vez no lugar de uma grande iguana azul gélida tinha um jovem que parecia ter a sua mesma idade com cabelos negros, vestimentas negras. O mais destacado dele era sua máscara negra. Yang não sabia porquê, mas no momento que viu a real aparência de Amy Cipher, ela rapidamente olhou para sua companheira, que estava a alguns metros da mesma em uma pedra. Yang sorriu um pouco divertida para fazer um comentário sarcástico para sua companheira Black. Ei Black, vocês por acaso não são irmãos? Os dois têm um forte contraste de negro incluindo cabelo. Mas a única resposta que Yang teve foi somente o silêncio. A mesma levanta uma sobrancelha para olhar onde estava a Black para ver a mesma ainda pendurada no mesmo lugar. Mas a diferença era que a mesma estava encarando o jovem mascarado com os olhos bem abertos. Seus olhos eram como se tivessem visto um fantasma, ou como se em seus olhos a aparência do jovem se parecesse com alguém que a mesma conhecia. Mas ela rapidamente saiu dos seus pensamentos ao ouvir a voz de Yang, que tinha saltado para a pedra que a mesma estava apoiada. Ei Black, você tá bem? Você ficou travada olhando para aquele cara. Será que é o destino os dois se conhecerem e terem amor à primeira vista? Black simplesmente olha com cara de poker pelo comentário que claramente era uma piada de sua companheira, mas a mesma simplesmente não responde. A melhor forma de lidar com pessoas como Yang é ignorar seus comentários, mas Black sabia muito bem quem era aquele sujeito. É só de olhar como aquele mesmo sujeito se virava para sair do lugar já dizia tudo. Ela já sabia sobre a existência do Máscara Negra, uma pessoa que por algum tempo ajudou algumas aldeias de faunos, até mesmo acabou com algumas organizações criminosas, até mesmo resgatou alguns faunos, pessoas que seriam vendidas como escravos no mercado negro, os presas brancas, um grupo de faunos no qual Black fazia parte antes de decidir entrar na academia de Beacon. Ela sabia sobre o Máscara Negra e de seus feitos. Alguns integrantes até mesmo queriam tentar recrutar o mesmo para sua causa, mas a ideia foi rapidamente descartada pelo líder do grupo também seu ex-namorado, o fauno touro Adam Taurus, que negou profundamente a ideia de recrutar um humano para sua causa, já que o mesmo principalmente na família Schnell, devido à sua experiência de vida, mas devido a todos os rumores relatos de alguns de suas façanhas, a mesma não podia negar que realmente tinha bastante curiosidade para saber mais sobre o sujeito. Mas a mesma, quando viu a aparência do sujeito, mesmo que não seu rosto real, ainda assim, ela sentiu um leve escalafrio, uma pitada de incômodo, quando viu a aparência do Máscara Negra. Por algum tempo, quando viu os olhos dele através daquela máscara negra sem expressão, ela conseguiu ver a aparência do seu antigo líder ex-namorado Adam Taurus, no qual a mesma não tinha muitas boas experiências com o mesmo. Ao ver o Máscara Negra saindo do lugar, ela tentou ir atrás do mesmo para perguntar algumas coisas, mas ao ver novamente aquela luz verde, ela percebeu que novamente ele tinha se transformado, mas dessa vez, ao invés de ser aquele mesmo lagarto azul, agora era uma espécie de ser humanoide como uma grade cauda listrada de branco. Preto com um capacete pontudo com um visor azul. Uma estranhas rodas nas pernas. Se aproximar, ela viu como em um borrão de velocidade aquela criatura aerodinâmica desapareceu. Um borrão azul, deixando a fauno gato, que ninguém sabe por enquanto que é um fauno exceto o protagonista, parada ali pensando. Talvez não agora, mas talvez depois. Afinal, tenho certeza que alguém com essas capacidades vai passar no teste. Então lá eu poderei conhecer ele melhor. Se não me engano, a garota de nome Ruby chamou ele de Amy. Deve ser o nome dele. Um bom nome. Escuridão, se não me engano, que é um significado.
Black deixou de pensar nisso e recuperou sua arma para voltar a se reunir com seu novo grupo agora. Black olha para o lado de onde eu estava antes para ver uma grande estátua de gelo que tinha sido formada através do corpo daquele enorme green pássaro, criando uma cena bem surpreendente de um grande passado completamente congelado no gelo, criando uma incrível visão do pássaro negro completamente parado. Black confirmou uma das coisas que queria saber em sua mente somente de ver o resultado desse ataque do Máscara Negra. Ele era realmente muito forte. Comigo eu em minha forma de XRL8 estava correndo numa direção entre o bosque para chegar numa área do bosque meio aberta que não tinha mais nenhum sinal de grandes redondezas. É no momento que eu freiei no lugar outro borrão azul, freiei no lugar revelando um segundo XRL8 exatamente igual à minha, mesmo tamanho, mesma estrutura, mesma vestimenta, é até mesmo o mesmo símbolo do Omnitrix em seu peito. No momento em que ambos se viram, os dois acenaram a cabeça sem dizer absolutamente nada, apenas tocaram seus símbolos do Omnitrix ao mesmo tempo, fazendo com que os dois Kilecerandos se transformarem agora em duas criaturas pequenas com braços largos, com garras enquanto tinha pequenas pernas e grandes olhos verdes. Mas o que deixava essa transformação alienígena bem fofa em comparação aos outros aliens da lista são seus bigodes de gato, seu corpo pequeno e seu rosto. Atualmente os dois estavam em sua forma idem, um alien um pouco inútil no clássico, mas que depois de Omniverse ele finalmente conseguia algo interessante em seus poderes de clonagem, que foi que quando ele finalmente perde sua maior fraqueza, foi a sua fraqueza que faz com todos os clones tenham o mesmo sistema nervoso, fazendo com que se você acertar um você acerta todos. Mas graças a seja lá quem me sequestrou me deixou nesse mundo com o Omnitrix protótipo, que é uma das versões com mais defeitos e bugs de toda a série de Ben 10, justamente por ser o protótipo. Então obviamente ele ainda teria falhas e alguns bugs. Um dos bugs que esse relógio tem, que eu descobri após desbloquear esse alien, era o bug de clonagem do portador. Ben usou esse bug com o Super Omnitrix para criar mais duas cópias dele, mesmo tendo personalidades diferentes, ainda assim eram clones de si mesmo. Eu aproveitei esse bug para algumas coisas, já que a minha transformação idem a versão de Omniverse onde a fraqueza dos clones terem o mesmo sistema nervoso foi retirada, então eu uso abuso bastante do idem. Os dois idens, ainda sem dizerem absolutamente nada, sabiam o que deveria ser feito, apenas os dois começaram a se aproximar um do outro, quando os dois se encostaram como se fosse uma gelatina, os dois corpos começaram a se fundir em uma cena agoniante de dois corpos se juntarem no mesmo lugar, ocupando até que o processo terminou, deixando somente um idem na cena que simplesmente continuava sem dizer nada até que simplesmente ele se espreguiçou ouvindo um leve som de ossos. Mesmo o idem tendo um corpo mais blando e elástico, esse corpo ainda tinha ossos. Uma luz verde cobre o corpo de idem, revelando novamente eu em minha forma original, tanto com as roupas negras quanto pela minha máscara negra, ainda em minha pose de estar se espreguiçando. Se separarem dois corpos ainda continua sendo incrivelmente estranho, principalmente ter memória de ter feito duas coisas ao mesmo tempo em lugares diferentes, principalmente a experiência de se juntar novamente. Sentindo um leve escalafrio só de pensar novamente na cena onde eu me fundi novamente com meu clone, eu deixo esses pensamentos de lado para colocar a mão no meu bolso, sacando dele uma peça de xadrez, mas não sendo qualquer peça, mas sim a do rei. Ao olhar essa peça, eu fiquei com um sorriso satisfeito por baixo da máscara, como altas expectativas pelo futuro. Tempo depois, se podia ver que eu já não estava mais no bosque para fazer o teste de caçador para a academia de Beacon, mas eu estava em uma auditoria. Eu não estava sozinho, mas estava em um assento um pouco longe das pessoas, mesmo eu sendo um personagem que pode ser facilmente reconhecido quando se está no meio de uma multidão. Ainda estando nos lugares escuros do auditório, tornava meu personagem alguém invisível para as pessoas, exatamente como eu gosto que seja. Também na posição aonde me encontrava era perfeito para eu observar algo que virou basicamente um hábito que eu desenvolvi com o tempo ao fazer dessa máscara meu segundo rosto. Nome: Nora Valkyria. Idade: 17. Profissão: estudante. Raça: humana. Título: Rainha do Castelo. Dado pela mesma. Força: alta força física, sobre-humano. Velocidade: médio. Sentidos:
desenvolvidos apesar de estarem na maior parte do tempo desativados, inteligência normal, muitas vezes impulsiva, e de espírito livre, é entusiasmo sem limite, mas muito perspicaz do que se poderia pensar, já que ela fica seria quando mais necessário. Equipamento: Magnhilt, um martelo pesado de 2 mãos que pode virar um lança-granadas tipo revólver que dispara dust rosa explosivo. Em seu modo martelo se pode usar para aumentar a força dos golpes, ou usar para se locomover ao norte, usar como uma prancha. Semblante: alta voltagem, é a habilidade de produzir e canalizar energia elétrica para seus músculos, dando a mesma força aprimorada. Embora ela também possa absorver eletricidade de golpes diretos, ela também pode usar Magnhilt como um para-raios. Meus olhos mudam de alvo rapidamente depois de ter lido tudo o que eu precisava saber. Nome: Li Ren. Idade: 17. Profissão: estudante. Raça: humano. Título: Pequeno Li, dado por An, a mãe falecida de Ren. Força: médio. Apesar de realmente ter uma força de boa qualidade para os padrões desse mundo, ele é um atirador. Velocidade: média. Sentidos: incrivelmente aguçados. Inteligência: alta. Um grande estrategista nato e tático. Equipamento: um par de metralhadoras ocultáveis, equipadas com lâminas dobráveis e carregadores estendidos. Adaga, a arma secundária de Ren dado por seu pai, uma adaga comum raramente usada por Ren. Semblante: tranquilidade. Quando essa semblante e ativei as cores das pessoas afetadas ficam temporariamente dessaturadas. Eu simplesmente só fico com uma sobrancelha levantada para mudar de alvo novamente. Nome: Pirra Nikos. Idade: 17. Profissão: estudante. Raça: humana. Título: Garota Invencível, dado pela mídia. Força: sobre-humana, uma garota espartana treinada para o combate de nova. Velocidade: sobre-humana. Inteligência: alta, uma garota prodígio com alto intelecto. É uma imensa inteligência tântica no campo de batalha. Equipamento: Miloi Akou, uma lança que pode mudar entre 3 formas e um escudos. Miloi capaz de transitar entre um chipos e um rifle de assalto semi-automático. Semblante: polaridade, permitir que Pirra controle o metal via magnetismo. Eu aceno com a cabeça, realmente um pouco impressionada. Não é à toa que na minha vida passada falavam tão bem de Pirra. É de como a morte dela, por mais que tenha sido necessário pra sério, foi um grande desperdício de potência. E agora entendi o porquê. Pirra realmente é forte. Mas agora era a hora do último integrante. Esse eu realmente estava curioso. Alguns conhecidos meus do meu mundo natal me disseram que se Ruby não fosse realmente a protagonista da série, então ele seria o verdadeiro protagonista da série. E agora eu queria saber o porquê diziam tanto isso. Nome: Jaune Ark. Idade: 17. Profissão: estudante. Raça: humana. Título: Garoto Vômito, colocado por Yang RB. Força: média. Velocidade: média. Inteligência: média. Equipamento: criada Morse, uma espada forjada há muitos anos pelo tataravô de Jaune. Não possui nenhum equipamento além de uma espada comum. Escudo: um escudo retrátil que pode ser a bainha da espada. Além disso nada. Semblante: bloqueado. Foi um momento de silêncio que eu tive enquanto, em um movimento rápido que ninguém viu, eu retirei minha máscara para limpar meus olhos. É rapidamente recolocar minha máscara para saber se eu estava vendo direito. É quando vi a mesma informação. Eu realmente não sabia o que dizer ou o que pensar, mas somente uma coisa veio na minha cabeça naquele momento. Que porra é essa? Eu acabei de confirmar que realmente estava vendo certo. Então que desgraça era isso? Aqueles desgraçados realmente estavam falando sério quando dizia que o Jaune deveria ter sido protagonista. Então que tipo de protagonista é esse que tem tudo merda? É nem mesmo uma arma de qualidade, é que nem mesmo tem seu poder desbloqueado. Não querendo julgar, já que eu realmente conheço vários protagonistas com status piores do que o do Jaune. Mas puta que pariu, pelo menos eles tinham alguma coisa de especial. Mas eu simplesmente dei um suspiro acalmando meus pensamentos. Eu não iria julgar o Jaune, já que se pessoas que eram viciadas nessa série falavam que se não fosse a Ruby o Jaune seria o protagonista da história, então iria confiar e colocar um pouco de fé nesse Jaune. Jaune Ark, Pirra Nikos, Li Ren, Nora Valkyria. Vocês 4 recuperaram a Torres Branca. A partir de hoje, trabalharão juntos como equipe JNPR, liderados por Jaune Ark.
Depois de Ospin anunciar o equipe JNPR, eu mudei minha visão para outros alvos nesse caso, sendo a equipe principal, que eu já estava curioso há um bom tempo. Eu não olhei os de RB porque eu já tinha olhado com anterioridade antes, então não era necessário. Nome: Weisschnei. Idade: 17. Profissão: estudante. Raça: humana. Título: Rainha do Gelo. Força: média. Velocidade: alta, principalmente por sua agilidade. Inteligência: alta, principalmente sua inteligência tática é estratégica. Equipamento: Mittenaster, um sabre de esgrima mecanizado com um tambor de um revólver com cadisseção, contendo frascos de dust. Semblante: glifos, um semblante hereditário que permite criar plataformas escorregadias para patinar em altas velocidades, além de poder manipular a trajetória do ar para realizar dilatação de tempo limitado que pode acelerar ações. Eu dei um assobio impressionado, não é à toa que Weiss é uma das personagens principais, além das que mais teve destaque. Além de vários desenvolvimentos de personagens, ela realmente é boa, tem habilidades interessantes. Eu mudo meu alvo para o próximo. Nome: Black Belladonna. Idade: 17. Profissão: estudante, ex-membra dos Presas Brancas. Raça: fauno humano. Título: Kitty. Força: alta, velocidade: alta, principalmente sua agilidade, sendo seu ponto mais forte por suas características felinas. Inteligência: alta, principalmente por ser uma ex-membro dos Presas Brancas, tendo táticas de combate, um controle do campo de batalha. Equipamento: mortalha de gumball, classificada como uma variante foice balística de corrente. A mortalha é capaz de se transformar em um cutelo. Uma espada é uma pistola semi-automática ou uma foice. Semblante: sombra, permite que Black crie clones de sombra de si mesma. Eu novamente dou um assobio. Realmente estava impressionado com Black. Não era à toa que ela era uma das personagens principais da série. Não posso negar que eu realmente gostei do estilo gótico dela e das habilidades, mas o que mais me chamou a atenção foi a arma de Black. Era realmente uma boa arma. Não posso negar que mesmo não tendo visto muita coisa da série, o que eu consegui ver dos spoilers que eu tomei. Black tinha virado minha segunda personagem favorita da série. Quem ocupa a primeira posição na minha lista. Simplesmente meu próximo alvo é a pessoa que conseguiu me conquistar completamente. Diz Dark. Eu comecei a ver a série principalmente por sua atitude, personalidade, aparência. Tudo nela me cativou. Nome: Yang Xiaolong. Idade: 17. Profissão: estudante. Raça: humana. Título: loira. Força: sobre-humana. Velocidade: alta. Inteligência: alta. Uma gênio no combate corpo a corpo, principalmente por sua adaptabilidade em meio ao combate. Equipamento: um par de manoplas de tiro duplo e longo alcance, com função ofensiva explosiva de pulsos de energia cinética bruta. Semblante: queimadura, permite que Yang absorve energia cinética de cada golpe que recebe e abuse para se tornar mais poderosa, com Yang posteriormente redirecionando essa energia contra seu oponente com o dobro da quantidade de força. Eu simplesmente abri um pouco os olhos por debaixo da máscara. Simplesmente Yang tinha simplesmente uma das melhores qualidades habilidades físicas que eu já tinha visto desde que cheguei nesse mundo. Acho que a única pessoa que tem melhores atributos físicos de habilidades poderia ser o diretor Ospin, mas isso se daria simplesmente por sua experiência de não sei quantos anos os mago está vivo. Também por ser o único usuário de magia que eu vi nesse mundo. Mas Yang não poderia ser desmerecida. Ela simplesmente era uma amazona no sentido de combate. Não é à toa que ela simplesmente é minha personagem favorita de toda a série, me fazendo ter um pequeno sorriso por baixo da máscara. Enquanto Yang estava subindo no palco, ela sentiu algo estranho. Ela não sabia explicar o porquê, mas por algum motivo, ela tinha vontade de se exibir com muito orgulho por alguma coisa que ela não entendeu, mas ela deixou os ombros caírem, deixando essa sensação de lado. Por fim, Ruby Rose, Weisschnei, Black Belladonna e Yang Xiaolong. Vocês 4 recuperaram o cavalo branco. A partir de hoje, trabalharão juntas como equipe Ruby, lideradas por Ruby Rose.
O grupo se divertia com o novo nomeado do grupo. Yang abraçava Ruby, como sempre, como já era clássico das duas irmãs, enquanto Black e Weiss ficavam apenas olhando as duas irmãs, como Black apenas dando um leve sorriso de lado, enquanto Weiss simplesmente negava com a cabeça e olhava para outro lado. Ozpin apenas olhava tudo isso com um pequeno sorriso, olhando essa nova geração, mas seu sorriso apenas ficou um pouco maior, pois tinha deixado o melhor para o final, e agora era um momento perfeito para sacar o prato principal. É por último, velha para o palco o jovem e a Miss Cipher. No momento que esse nome foi dito, a jovem Ruby, junto com o resto dos membros do grupo, rapidamente ficaram curiosas. Afinal, Ruby falava bastante sobre essa pessoa, e algumas ficaram curiosas sobre ele como Liang. Já outros, como Weiss, ficavam curiosas sobre a força e as capacidades do mesmo. Afinal, com somente uma das suas formas foi capaz de transformar um enorme green pássaro em uma gigante estátua de gelo. E ainda fazer o lugar começar a nevar pelo frio extremo. Eu me levanto do meu lugar para ficar com as mãos nos bolsos para andar até o palco com passos não muito lentos mas firmes, minhas vestimentas completamente negra, combinando com minha máscara negra sem nenhuma expressão, não deixando nenhum espaço para imaginar um rosto. No momento que eu fiquei de frente para Ozpin, eu percebi algumas miradas sobre minha pessoa, mas como sempre eu somente ignorei elas por enquanto. Jovem Cipher, você reconheceu a peça do Rei Branco e fez a prova completamente em solitário. Você sabe o que escolher essa peça pode significar a sua estadia escolar, não é? Eu aceno lentamente com a cabeça para responder com uma voz séria, mas que demonstrava que eu estava completamente seguro da minha resposta. Eu sei os devidos riscos que me leva a peça do rei, e estou seguro da minha decisão. Ozpin acenou com a cabeça, bastante satisfeito com a minha resposta para continuar. E a Miss Cipher, você passará todo o semestre em solitário até sua estadia na escola terminar. Até lá espero grandes coisas de você, jovem Cipher, pois sua jornada como caçador vai começar agora. Eu aceno com a cabeça ciente disso, apertando a mão do Ozpin, enquanto ouvia os aplausos da multidão. Eu nunca fui de gostar de receber muitas pessoas, então nunca liguei muito, mas tinha um aplauso em particular que eu não conseguia ignorar, principalmente por ser o mais barulhento e animado entre eles. Ruby Rose aplaudia com grande entusiasmo. A jovem Chapeuzinho vermelho. Eu não sabia por que todo esse entusiasmo. Nós não nos conhecemos muito, não era como se a gente se conhecesse há muito tempo. Então por que ela estaria tão feliz por algo assim por mim? Eu não sabia por quê, mas por debaixo da minha máscara que ninguém nunca verá eu tinha acabado de ter um pequeno sorriso que eu nunca pensei que poderia fazer novamente. Mas esse sorriso eu não percebi, é com isso eu apenas disse olhando para o lugar. Via tudo com detalhe com os olhos amarelos. Parece que essa escola vai ser interessante.